E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o Fábio do canal Samurai Service. Tô vindo aqui com mais um vídeo da nossa série Circuitos de Montagem. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como a gente reaproveitar uma placa de um painel velho de micro-ondas para a gente transformar isso aqui num relógio e num timer digital. Eu fui numa loja de um amigo aqui da cidade que eu estava precisando comprar um transformador de micro-ondas velho, que eu precisava fazer uma solda de ponto para mim. Ele me deu um transformador, e lá no quintal dele, da oficina, eu vi que tava esse painel jogado lá, na chuva, e lá jogado, né? Eu perguntei se ele ia jogar fora, ele pegou, me deu, porque o meu interesse nele era um display multiplexado de vários segmentos. Eu queria fazer uma montagem, só que pasmem, quando eu cheguei aqui, mesmo exposto ao tempo, eu cheguei aqui que liguei, ele funcionou normalmente. Então aí já me deu a ideia de aproveitar ele para fazer um relógio e um timer. Eu vou reaproveitar a placa e aí mostrar para vocês. Eu já arranquei a membrana fora aqui, não vou precisar mais disso. Liguei ela aqui, liguei a placa e testei, ela funcionou. Então, para a gente montar o nosso relógio e o nosso timer digital, o que é que a gente vai precisar? Mapear essa membrana aqui, porque eu não quero usar ela, porque tem coisas aqui que não me interessam. Dessa parte para cima aqui é referente a controle do magnetron, potência, aquecimento de vegetais. Isso aqui é coisa para o micro-ondas, então isso aqui não me interessa. O que me interessa para fazer a montagem que eu vou fazer é simplesmente o teclado numérico, o ligar, cancelar e o relógio para poder fazer o ajuste da hora do relógio. Eu abri ele para fazer o mapeamento, né, dessas teclas por baixo, para ver quem é ligado com o que, tanto na parte de cima como na parte de baixo, e para onde eles vão ali na ponta da fita, para eu fazer a ligação do teclado novo aqui. Isso aqui eu vou retirar, eu não vou usar mais isso. Eu já fiz o mapeamento de todos os botões, ligar, cancelar, os botões numéricos. Essa tecla aqui não me interessa, trava de segurança eu não vou usar, e nem essa, e somente essa aqui do relógio. Só que o do relógio eu vou colocar em outro lugar. Qual é a minha ideia? Eu tenho esse tecladinho aqui, eu comprei ele há um bom tempo, que era para fazer montagem, né, com meu controlador. Eu acabei não utilizando, ele estava guardado lá dentro, então eu vou aproveitar agora ele para fazer a substituição da membrana por esse tecladinho. A minha ideia é botar, acondicionar tudo numa caixa. Eu vou tirar esse display, vou soldar fios para poder prender a placa na caixinha dessa forma, aí os fios saem com o display para frente da caixinha, e aqui do lado eu boto o teclado para a gente fazer a programação do relógio e do time para a gente utilizar o equipamento. Então isso aqui eu vou retirar, porque eu não vou usar mais essa fita. Eu só fiz a mapeamento que vai de 1 a, são 12 pinos aqui, então vai do 12 para 1. Eu fiz o mapeamento onde entra cada tecla. Eu não sei se esse teclado aqui por baixo coincide com esse mapeamento, deve ser, porque em geral esses teclados, a maioria dos teclados são assim. Se não coincidir, eu vou desmanchar, vou tirar essa barra de pinos aqui, ó, dele, que eu vou soldar fios. Se não coincidir, eu vou fazer com que coincida com isso aqui, eu vou desmanchar por dentro e vou fazer com que coincida com isso daqui. Então vai ficar de 1 ao 0, coincidindo com a membrana. Só que aqui é um relógio, trava de segurança. Só que aqui eu vou colocar no asterisco o botão ligar, e no jogo da velha eu vou botar o botão cancelar. Ligar, cancelar e os números normais. O botão de ajustar o relógio, eu boto um botão NA ou na parte de trás, ou do lado ou embaixo do display, em separado, porque a gente só vai usar ele apenas uma vez para fazer o ajuste do relógio. Fez o ajuste do relógio, ele começa a contar normal, e aí depois você vai usar os números para fazer a programação do time, exatamente como você usa para o micro-ondas, sendo que quando você aperta o botão ligar, ele já aciona por 30 segundos, só que a gente não vai usar isso. A gente vai programar 10 minutos, 15 minutos, meia hora, 1 hora, do que a gente quiser.
E aí a gente liga o equipamento, a gente bota uma tomada no fundo, o relé que controla o capistão vai acionar a carga da tomada e ele vai ficar ligado pelo período que a gente programar. Feito o mapeamento, eu não preciso mais disso aqui, posso jogar fora. Vou fazer desmanchar aqui o teclado para ver o mapeamento se bate com isso aqui, senão eu vou fazer. E quais as outras coisas que eu vou fazer aqui. O bacana porque a placa já tem o microcontrolador dela, já está com o código programado, você não precisa se preocupar com nada disso. Então vai usar exatamente como está aqui, vai usar o buzzer dele, até o buzzer ainda está funcionando. Mesmo exposto ao tempo, ó, o buzzer ainda toca direitinho, cara, incrível. Após fazer o mapeamento do teclado, eu vou arrancar isso aqui, vou dessoldar para arrancar isso aqui fora, porque eu não vou utilizar aquela fita mais. Vou tirar esses dois relés, que um é do motor e o outro é da luz interna do micro-ondas, porque eu também não vou utilizar, vou guardar o relé para uma outra finalidade. Esse relé eu vou manter ele, caso ele é para quanto? 17 amperes. Caso a gente precise controlar uma carga mais potente, eu acredito que eu deva trocar esse relé aqui, tiro ele da placa, pego os contatos aqui de energização da bobina, puxo o fio e ligo um outro relé mais potente, que se eu quiser eu posso até programar um arco liga para controlar um ar condicionado, uma bomba d'água, alguma coisa desse tipo, tá? E se eu quiser ainda posso utilizar esses contatos aqui para alimentar um contator e eu controlar até a energia da casa toda, que é através do contator. O que vai controlar a carga é o dispositivo que você vai acionar. Então eu tirando isso aqui, botando esse piso, ou usando isso aqui para controlar um outro dispositivo com maior capacidade, eu consigo controlar cargas maiores. Mas a finalidade aqui é controlar uma coisa básica, até um ventilador, uma bomba, ou um ar-condicionado, qualquer coisa. Então, de acordo com a carga, eu vou dimensionar o relé que eu vou utilizar. Então, eu vou arrancar esses dois aqui, porque eu não vou utilizar mais eles. Esse conector aqui é o que vai para a trava da porta, então ele tem que fechar o curto aqui, simulando que a porta do micro-ondas está fechada, que todo mundo saiba que ou você apertar, se eu ligar ele aqui e programar os números, ele vai aparecer a programação aqui, mas eu não vou conseguir apertar o ligar, porque ele vai ficar, o microcontrolador vai ficar esperando o sinal da porta fechada. Então isso aqui eu vou retirar e colocar um jump no lugar, porque é como se a porta estivesse fechada constantemente, senão quando eu pressionar ligar, o timer não vai funcionar. O relógio você programa, funciona normal, mas o timer, ou seja, quando você programar o tempo e ligar para ele tracar o relé e ligar a carga, não vai funcionar enquanto não houver um jump aqui, um curto, informando que a porta foi fechada. Então, como não vai estar no micro-ondas, isso aqui eu vou retirar e vou fazer um jump no lugar, simulando a porta fechada constantemente. Esse transformador, ele é para a entrada 220 e tem dois secundários de saída, um de 11 e um de 7 volts. Eu vou tirar ele para desenrolar, contar as voltas para enrolar metade dele para dar a tensão da rede aqui, que é 110. A minha cidade é 220, mas na minha casa eu uso 110 porque eu tenho um transformador de 3 kVA na entrada para alimentar a casa inteira. Eu não gosto de trabalhar com tensão da rede 220. Queima muito fácil os aparelhos. Tem limite, a fonte chaveada que trabalha já no limite já dela. Então eu sempre gosto de usar tensão mais baixa. Então eu troco esse transformador para ver se eu acho um outro aí para tirar ele fora e coloco um outro no lugar com a tensão de entrada compatível com a da minha rede e a de saída compatível por aqui, ou eu desenrolo ele para diminuir a quantidade de volta do primário para dar a tensão da rede secundária. Eu vou decidir ainda. E vou desoldar esse display aqui, como eu disse, vou arrancar ele fora da placa e vou soldar fios saindo da placa diretamente para ele, porque como eu disse, a minha ideia é tirar isso aqui, prender ele numa placa dessa forma aqui, na caixinha que eu vou fazer, bonitinha de MDF, e esse display, como ele está aqui, ó, o display está para baixo. E eu quero que o display venha para frente, que é para a gente ver o relógio, né, funcionando e ver o que a gente está programando nele. Então eu vou tirar ele fora da placa, soldo fios no lugar, trago para o display para ele ficar nessa posição aí. Ele deve ficar aqui assim na caixa e os fios indo para a placa lá. É para vocês entenderem, né? Então é só isso que eu vou fazer agora. Vou arrancar esses relés,
Vou arrancar esse display fora, tirar esse solda para baixar a tensão e tirar esse aqui para fazer a ligação com o teclado. E aí, à medida que for fazendo os passos aqui, eu vou filmando para vocês, para o vídeo não ficar muito comprido, e depois vocês vê o projeto todo completo, e acho que já deu para vocês entenderem, né? Esse conector aqui eu também vou tirar fora, que eu não vou usar mais ele. Vou ver se existe ligação desses bornes para baixo aqui da placa. Se tiver, eu vou isolar, porque eu não quero mais, me interessa só esses contatos aqui para alimentar minha carga. Então é só aqui em cima, ó, esse relé, esses contatos aqui em cima, ó, porque é um relé de alta corrente. Então o soldo um fio direto aqui, eu uso o terminal, não sei, eu vou decidir. E aí eu vou tirar esses conectores para soldar o fio aqui direto para tomada. Então vou começar a trabalhar aqui, e à medida que as coisas forem caminhando eu vou filmando e mostrando para você os passos, para não ficar o vídeo muito comprido. Bom pessoal, mostrar para você os passos que eu já fiz aqui. Eu já tirei os componentes da placa. Olha vocês, eu precisava tirar para fazer algumas alterações. Tirei o transformador fora para eu alterar o primário dele. Vantagem desses transformadores é que o primário é enrolado em separado do secundário, ou seja, eu consigo trabalhar no embobinamento do primário, que é esse da área daqui, sem tocar no secundário. Então o secundário lá de lá, o primário lá de cá. Então quando eu estiver desmanchando eu mostro para vocês. Tirei o display multiplexado da placa, dissoldei, arranquei fora, e agora eu consigo colocar a placa, fixar ela, né, na caixinha que eu vou fazer, e aí vou soldar os fios daqui em relação à placa lá, para o display ficar virado para frente da caixinha. Retirei os relés, todos três. Disse, esses dois pequenos eu não vou utilizar, só vou utilizar esse grande, eu vou utilizar outro, não sei, vou decidir ainda. E tirei todos os equipamentos da alta tensão, conectores de entrada, o varistor, o PTC, tudo fora, pois eu precisava lixar essa parte aqui preta para aparecer as pistas, para eu ver onde estava tendo ligação de que para ver a questão desse relé aqui, ó, porque esse relé, que é o que eu vou usar para controlar a carga, tanto os pinos de contato dele de controlar pode ser que feito por aqui por cima ou por aqui por baixo, tá vendo? Então, ó, na placa aqui ele encaixado, além de ter os contatos para cima, ele vem para baixo e tá batendo contato para lá, ó. Então eu tenho uma opção de, como eu tirei, ele estava indo para os outros relés, como eu tirei os outros relés e não vou botar mais o PTC no lugar, então ele vai ficar isolado, os pinos daqui desse contato vão morrer aqui embaixo, ó, nessas duas pistas. Ou eu utilizo esses dois aqui para controlar a carga, que é o que eu acho que eu vou fazer, encaixar por ser maior. O controle tá bem enferrujado do tempo, tá vendo que foi, como eu disse, ficou exposta essa placa no tempo lá. Então eu ainda vou testar esse relé para ver se ele tá legal, ver os contatos não estão oxidados por dentro, que isso pode queimar o aparelho que eu estou utilizando. Eu acho que eu tenho um desse aí de potência maior, que controla a corrente maior. Acho que vou substituir ele. Vou olhar a tensão da bobina, né, do COI e a resistência, para ver se bate com essa daqui, para não afetar o transistor de controle aqui da placa, porque tá apagado a referência do transistor, não tenho nem como ver o datasheet para ver a potência dele. Então eu vou meio que me basear na resistência e na tensão aqui para saber a potência do relé, para poder substituir ele. Então aqui os diodos estão tudo funcionando. Eu retirei os capacitores fora, porque devido à idade vou dar uma testada neles, qualquer coisa já substituo logo eles. Tirei todos fora para fazer o teste. Retirei aquele conector da fita da membrana, já arranquei fora, vendo que estava aqui, ó. Tirei fora porque eu vou soldar os fios direto para o teclado. O teclado eu já abri para dar uma comparada. Eu tirei os parafusinhos aqui e coincidentemente ele bate com as ligações da membrana, porque a maioria desses teclados feitos para microcontrolador, eles têm um layout parecido. Então esse aqui tá batendo com esse daqui, ó, exatamente o que eu preciso, ó. Deixar de feno. Eu tenho aqui, ó,
Esses aqui, ó, um lado são ligados na vertical, tá vendo? São ligados na vertical, esses 4 botões daqui. E aqui você pode ver a mesma coisa, ó, ligado na vertical. Os de cima, um é ligado na vertical e o outro é ligado na horizontal. 3 são ligados entre si, então aqui é igualzinho, ó, ligados na horizontal e vai para ali. Então todo o layout aqui tá batendo com o daqui, então beleza. Então agora é só pegar, já tirei aqui a barra, soldei a barra de pinos que eu mostrei no início, estava soldado aqui, tirei fora. E agora eu vou soldar os fios aqui. E de acordo, acompanhando esse layout aqui que eu fiz, eu vou soldar esses pinos daqui o fio diretamente aqui, ó. Então nessa placa aqui, seguindo o padrão daqui para lá, eu não vou utilizar esses dois daqui, não vão ser utilizados, e nem o primeiro de baixo. Porque esses aqui são relacionados àqueles botões que eu falei da membrana, ó. São relacionados a esses botões aqui, ó, de aquece fácil, vegetal, carne, pipoca, hambúrguer, brigadeiro, esses botões aqui de cima. Então como eu não vou utilizar eles, eu disse só vou utilizar esses teclado numérico aqui, o ligar, cancelar e o relógio. Então, seguindo o layout que eu fiz, esses dois aqui não vão ser utilizados. Esses dois pulos aqui não vão ser ligados, e nem o primeiro de baixo. O restante tudo vem para o teclado daqui. E o botão NA que eu vou utilizar em separado, ele vai ficar fora daqui do teclado, porque não vai dar. Aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, que isso é o asterisco, vai ser o ligar. E aqui o jogo da velha vai ser o cancelar. Então vai faltando um botão, que é justamente esse daqui, que é o do relógio. Então eu vou ver aqui a ligação, ó. Um ponto dele vem para aqui e o outro vem para aqui. Então nessas duas posições aqui eu puxo dois fios e levo para o botão NA para ajuste do relógio. Isso aí eu vou mostrar tudo quando estiver pronto. Só queria mostrar para vocês os passos que eu já fiz, que foi tirar tudo da placa, limpar a placa, lavar com álcool isopropílico para tirar geralmente esses micro-ondas. Com o tempo tem aquelas baratinhas infelizes que ela fica por dentro da placa fazendo xixi, soltando as fezes dela, e aquilo tem um ácido que com o tempo corrói essas pistas todas aqui, ó. Então o que eu fiz, eu lavei toda com álcool isopropílico, tanto de um lado como do outro, que é para tirar qualquer resíduo daquela infeliz daqui, ó. Eu acredito que quando eu finalizar, eu vou até dar uma camadinha de verniz para proteger a placa, para evitar oxidar. Então como eu tirei o display, agora, ó, eu consigo parafusar ela na caixinha que eu vou fazer, tá vendo? Então eu parafusei aqui, ó. Então os componentes vão ficar para cima, transformador, relé, todos os conectores, buzzer, vai ficar tudo para cima. O display não tá mais para baixo, porque vai ser soldado os fios e para cá, para frente. O teclado vai ser a mesma coisa, ele vai ficar aqui na caixinha. O que vai determinar o tamanho e a largura da caixa é a placa de baixo. Então se eu vou desenrolar esse transformador, ele vou transformar em 110, então eu vou utilizar o mesmo transformador aqui. Então vai ser tudo para cima. Então a minha caixinha ela vai ser baseada no tamanho da placa. Vou fazer um pouquinho maior, certo? Só para fixar ela dentro. E a altura vai ser de acordo com esse tecladinho aqui, ó. Então como esse tecladinho vai ficar aqui na frente, que é para fazer o ajuste do time, então a altura dela vai ser baseada nisso aqui. Eu vou fazer logo o transformador, desenrolar ele para poder alterar o primário e fazer logo o que a gente vai fazer, soldar transformador, soldar o relé, tudo que a gente vai fazer, e deixa essas partes de teclado e display por último, porque como eu vou ter que soldar os fios daqui para ali, então vai ficar esses fios aqui, ó, passando. Então depois vai ficar trabalhando com a placa e fazer essas etapas vai ficar muito chato. Então é melhor eu fazer logo essa etapa e posterior eu venho para essas partes aqui, que é do teclado e do display. Vou partir para a parte do transformador, que é abrir ele, né? tirar essa capinha aqui fora, capinha de proteção. Aí vou desenrolar essa fita
procurar onde é que ela tá aqui, a ponta dela, que é para eu desenrolar ela sem lascar, porque ela consta as informações do transformador secundário e tudo mais. Então a gente tira com cuidado assim, ó. Depois eu vou botar ela de volta. Ó. Tirar. E agora é começar a arrancar toda essa ferragem aqui, ó. Prender no torno. E aí começa a bater essa parte aqui, ó, para abrir e tirar ferro por ferro desse, para poder ter acesso à parte da bobina e tirar essa capa aqui que protege o primário, para a gente desenrolar ele e depois enrolar novamente com a quantidade de voltas que será metade. Então se aqui tiver, por exemplo, 400 voltas, um exemplo, né? A gente depois vai enrolar só com 200, porque como ele está enrolado com a tensão para 220, então se você tirar, botar com metade das voltas que você tirou, então você pode ligar em 110 que ele vai funcionar. Então fica a dica aí para vocês, beleza? Então se eu tirar aqui, ó, vou desenrolar, conto quantas voltas, vai ser chato, né? Que tem que desenrolar tudinho. Vou contar quantas voltas tem no primário, aí depois eu vou enrolar novamente com metade das voltas que eu tirei. E aí eu consigo ligar ele em 110 e ele vai funcionar perfeitamente. Bom pessoal, antes da gente desmanchar o primário transformador para desenrolar, para converter ele para 110, a gente precisa fazer o seguinte: a gente precisa fazer algumas medições aqui antes da gente começar o trabalho. Então nós temos aqui a bobina do primário, né? É um transformador de primário único, ou seja, só tem uma bobina, os dois terminais. E temos no secundário duas bobinas independentes, uma fornecendo 7 volts e uma fornecendo 11 volts. Então o secundário a gente não vai modificar, a gente só vai modificar o primário. Veja que eu estou modificando o primário porque para minha utilização eu preciso abaixar a tensão de funcionamento do sono para 110, porque ele era um micro-ondas de 220 e geralmente esses transformadores só tem tensão fixa, então não tem como eu modificar aqui para 110 se não mexer na bobina dele. Então no meu caso eu tenho duas opções: ou eu mudo, boto um outro transformador externo com a tensão adequada à rede que eu quero e que forneça os dois secundários, ou eu pego e diminuo a bobina aqui do meu primário para conseguir transformar de 220 para 110. Então, antes de a gente começar a fazer essa utilização, a gente tem que fazer algumas medidas. Por exemplo, a primeira medida que a gente vai fazer é a de resistência. Então vamos medir a resistência do primário, ver quanto é que tem de resistência aqui na bobina do primário. A bobina do primário está me dando 1.3 km. 1.39, vamos botar 1.4 praticamente, né? 1.39. Eu vou marcar aqui na bobina do primário 1,39 kΩ. Vamos medir agora a resistência do secundário. A gente não vai fazer nenhum tipo de alteração na bobina do secundário, mas ainda assim vamos medir a resistência de cada bobina. A primeira bobina está me dando 10,5 ohms. E a segunda bobina 7,6 ohms. Beleza. Feitas as medidas das resistências, o que a gente vai fazer agora? Vamos energizar o transformador e vamos medir as tensões nas saídas, ok? Então deixa eu ligar aqui. Tomar muito cuidado, né, pessoal, porque agora tá trabalhando com tensão da rede aqui, 220. Todo cuidado é pouco. Então, essa lâmpada que tá enchendo o saco na frente. Vamos lá, medir aqui, ó. Tá dando 212. Então, uma bobina eu tenho 8,2 volts VAC e na outra eu tenho 9,1
Tá oscilando aqui alternada. 12,1 volts. Então, em 220, uma bobina tá dando 12,2 volts e a outra tá dando 8,6 volts. Então essa aqui são as tensões que a gente tem nesse transformador agora ligado na tensão 220. Então se eu tirar a tomada aqui do 220 e colocar, deixa eu botar aqui para baixo, no 110, vou ver aqui, vou medir para vocês verem. Aqui a luz, tá vendo? Metade da tensão. Na saída nós vamos ter também metade, ó. O que era 8 passou a ser 4 e o que era 12 passou a ser 6. Aqui tá com mau contato aqui, essa solda velha. Aí, ó. Tá vendo? Então o transformador, deixa eu só desligar aqui. Da rede. Então o que acontece? Se eu aplico no transformador metade da tensão da rede, porque como ele é um transformador para 220, eu aplicando na sua entrada 110, na sua saída eu também passo a ter metade, ou seja, eu estou pegando metade da tensão de trabalho dele aplicando a sua entrada, as tensões de saída também serão metade das tensões que seriam com 220. Tá dando para compreender? Então o que eu posso fazer aqui agora? Eu vou abrir ele. Eu tenho duas possibilidades. Como eu tenho a resistência, que é 1.39K para dessa bobina aqui do primário para 220, então se eu tenho duas opções, né? Eu desenrolar ele todo, contar a quantidade de voltas, enrolar metade, enrolar novamente de volta, só metade dessas voltas. Ou seja, eu vou tirar metade da bobina. Eu tirando metade dessa bobina, eu consigo fazer com que ele trabalhe com metade da tensão que é de trabalho dele, que é 220, ok? A outra opção mais fácil e mais prática, como eu tenho o valor da resistência, eu tenho que transformar essa resistência aqui também para metade desse valor. Então se eu tenho uma bobina de 1399K, eu tenho que transformar ela em uma bobina de 695 ohms. Então como é que eu posso fazer isso? Eu começo a desenrolar uma parte e vou corto e meço a resistência. Chegou próximo disso ou tá um pouco a mais, eu continuo desenrolando um pouco e vou fazendo isso até chegar a resistência que eu quero, que é de 695 ohms. Então essas são as duas formas que eu posso fazer para transformar o transformador de 220 para 110 volts. E é essa que eu vou utilizar, porque eu não tenho, estou sem tempo, sem saco para desenrolar tudo isso aqui e enrolar de novo. Eu fazia muito isso quando era novo, hoje não tenho mais paciência não. Então desenrolar tudinho, contar todas as voltas para depois enrolar de volta com metade das voltas, então paciência. Então eu prefiro ir desenrolando, meço a resistência até eu atingir metade da resistência. Dessa forma eu consigo fazer com que esse transformador trabalhe em 110. Voltando a falar, eu estou fazendo isso, alterando o transformador da placa, porque eu preciso alterar a tensão de alimentação da placa. Se ela é 220, eu preciso transformar para 110, porque eu não estou afim de trocar o transformador. Até porque para mim, se eu for trocar o transformador, eu não tenho desse tamanho aqui, eu vou ter que utilizar um transformador maior, eu vou ter que fazer uma caixinha maior para dar o espaço de acondicionar ele aqui do lado para poder ligar. E aqui não, ó, como eu vou fazer uma caixinha para acondicionar todo o equipamento, então ó, tudo aqui vai ficar para cima. Então de acordo com o tamanho do teclado numérico da frente, ela vai ficar dessa aqui, ó, dessa altura mais ou menos, então eu consigo acondicionar. Então o transformador vai ficar na própria placa virado para cima, então eu já tenho economia de espaço. Então bora agora partir para desmanchar o transformador para começar o trabalho de desenrolar. You hurt me, you did, several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh, I'm on it, I want it, but why?
charming to me. I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need a killer dragon for me. Ooh, I don't need no fairy tale. Run and go still every time. Whatever it is, I keep on trying. 'Cause it ain't hard to forgive when you know what it's like. That's why I'm better with than without you. Oh, I'm on it, I want it, but why do you seem to call it your eyes? I can't tell if you're here or you're out there. Do you wanna be out there? You don't need to be Prince Charming to me. I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need a killer dragon for me. Ooh, I don't need no fairy tale. You don't need to be Prince Charming to me. I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need a killer dragon for me. But you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh, I'm on it, I want it, but why do you seem to call it your eyes? I can't tell if you're here or you're out there. Do you wanna be out there? You don't need to be Prince Charming to me. I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need a killer dragon for me. Ooh, I don't need no fairy tale. I don't need no. We run and go still every time. Whatever it is, I keep on trying. 'Cause it ain't hard to forgive when you know what it's like. That's why I'm better with than without you. Oh, I'm on it, I want it, but why do you seem to call it your eyes? I can't tell if you're here or you're out there. Do you wanna be out there? You don't need to be Prince Charming to me. I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need a killer dragon for me. Ooh, I don't need no fairy tale. You don't need to be Prince Charming to me. I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need a killer dragon for me. Ooh, I don't need no fairy tale. I don't need no. You hurt me, you did.
several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh, I'm on it, I want it, but why do you seem to call in your eyes? I can't tell if you're here or you're out there. Do you wanna be out there? You don't need to be Prince Charming to me. I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need a killer pregnant for me. Ooh, I don't need no fairy tale. I don't need no. We run and go still every time. Whatever it is, I keep on trying. 'Cause it ain't hard to forgive when you know what it's like. That's why I'm better with than without you. Oh, I'm on it, I want it, but why do you seem to call in your eyes? I can't tell if you're here or you're out there. Do you wanna be out there? You don't need to be Prince Charming to me. I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need a killer pregnant for me. Ooh, I don't need no fairy tale. You don't need to be Prince Charming to me. I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need a killer pregnant for me. Ooh, I don't need no fairy tale. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh, I'm on it, I want it, but why do you seem to call in your eyes? I can't tell if you're here or you're out there. Do you wanna be out there? You don't need to be Prince Charming to me. I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need a killer pregnant for me. Ooh, I don't need no fairy tale. I don't need no. We run and go still every time. Whatever it is, I keep on trying. 'Cause it ain't hard to forgive when you know what it's like. That's why I'm better with than without you. Oh, I'm on it, I want it, but why do you seem to call in your eyes? I can't tell if you're here or you're out there. Do you wanna be out there? You don't need to be Prince Charming to me. I just need this to be real. I don't need no
but you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh, I'm on it, I want it, but why do you seem to call in your eyes? I can't tell if you're here or you're out there. Do you wanna be out there? You don't need to be Prince Charming to me. I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need a killer dragon for me. Ooh, I don't need no fairy tale. I don't need no. We run and go still every time. Whatever it is, I keep on trying. 'Cause it ain't hard to forgive when you know what it's like. That's why I'm better with than without you. Oh, I'm on it, I want it, but why do you seem to call in your eyes? I can't tell if you're here or you're out there. Do you wanna be out there? You don't need to be Prince Charming to me.